evangelho mais mercantilista. Senhor, eu vou na igreja porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu preciso daquilo outro. Eu tenho um sentimento em mim, Senhor, eu vou para a igreja porque eu preciso te adorar, eu preciso te agradecer pelo aquilo que o Senhor já fez, amém? Deus já fez um grande milagre, queridos. Deus já se manifestou na tua vida. Deus não precisa dos teus favores, Deus quer apenas que você adore a Ele, e Ele responderá a sua adoração com as bênçãos dEle na sua vida, amém? Curva a tua cabeça e oramos ao Eterno. Eu quero você orando, irmão, está na hora de aprender a orar. Está na hora de começar a aprender a colocar a boca no pó, amém? Bastante clamor, bastante poder, irmão. Pouco clamor, pouco poder. Verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, na sua presença nós estamos nesse lugar. Nós estamos, ó Deus, te chamando neste lugar. Manifesta o teu Shekinah, manifesta a tua glória. Aviva esse lugar na terra, meu Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é o nome hoje eternamente. Então, vem Senhor nesse lugar, vem manifestar, para a honra, para a glória do seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, a igreja tem que passar a buscar mais, tá? É. A igreja tem que passar a orar mais. Aleluia. Ah, falar de jejum parece que é um bicho que morde pelo calcanhar. A igreja tem que orar mais. A Bíblia diz que é o Senhor busque na madrugada, busque na oração. Deus está pedindo para buscar mais, porque, irmão, nós estamos chegando a uma etapa da igreja onde Deus vai separar as ovelhas do bode, diz amém. Onde vai separar o trigo do joio. Se você olhar o que está acontecendo com o evangelho globalizado hoje, que é uma vergonha, mas no meio de todos os escândalos que viesse, no meio de todo o retropédio que a igreja viesse, e no declínio da mesma igreja, Deus levantaria o seu povo no meio dela, amém? Aleluia! Hoje nós estamos vivendo aí, fez os 500 anos da reforma, mas eu estava orando a madrugada com o Senhor, a igreja brasileira precisa de uma nova reforma, um novo despertar do Senhor, um chamar para a santidade, um quebrar da corrupção dentro do meio evangélico, do meio cristão. Mas a Bíblia diz que Deus ainda existe, quando ele chega ao profeta Elias e diz, ei, ainda existe 7.000 que não dobraram o seu joelho, nem sua boca beijou Baal. Irmão, ainda existe fiel na terra como eu e você, que numa tarde dessa está adorando, numa tarde dessa está crendo, amém? Aplauda o Senhor, o sinal está adorando o Senhor. Amém? Amém. Diz assim aqui em Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Amém. Essa é uma oração ao qual o Senhor Jesus nos ensinou. E quando nós oramos essa oração, nós falamos para Deus, Deus, que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Nós chamamos a presença de Deus. Nós chamamos o reino de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero aqui frisar 3 pontos que fazem com que a nossa oração seja ouvida e fazem com que o reino de Deus venha sobre nós. Porque se nós não tivermos pautados nesses 3 princípios, nesses 3 pontos, nós
não iremos ter as nossas orações respondidas. Então, como nós falamos, Senhor, venha com o teu reino, Ele não vai ouvir. Como nós orarmos, Ele não vai escutar. Por quê? Porque nós estamos fora dos princípios. A palavra em 2 Crônica 7,14 diz bem assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então, para que nós tenhamos as nossas orações ouvidas, o tema dessa palavra, dessa oração, o céu descerá através da sua oração. Mas para que o céu desça através da sua oração, você tem que reconhecer que você não é, mas que Jesus é todo-poderoso. Você tem que orar ao Senhor, e tem não somente que orar, mas buscar a face do Senhor. Porque orar é fácil, Senhor Jesus, mas agora buscar, meu Deus, eu te clamo, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu amor, Senhor, venha, se apresente a mim e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Se converter é muito fácil, é mudar de direção, é mudar de atitude. É a partir do momento que eu faço uma coisa de tal jeito, mas aquilo está fazendo com que minhas orações não sejam respondidas. Aquilo está impedindo com que Deus abençoe a minha vida. Daí eu mudo de direção. Eu começo a fazer aquilo que é certo. Eu começo a seguir as leis de Deus. Eu começo a seguir os princípios de Deus. Então daí a palavra continua falando assim. Então Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero te dizer, se você reconhecer que você não é ninguém, reconhecer que você precisa buscar a face de Deus e a buscar de verdade de coração e mudar as suas atitudes, Deus ele vai ouvir a sua oração, o reino de Deus virá sobre ti e você se tornará Éden de Deus. O Éden de Deus, o lugar de delícias, o lugar de bonança, o lugar de paz, irá ser evidenciado na tua vida. Então quando você orar, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o reino de Deus virá sobre você. E a tua vida será transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Algumas oportunidades para os louvores. Que ouviram até agora dos louvores tem falado no meu coração, né? Houve um contexto aqui entre eu e o Gabriel brincando, olhando para o outro, sobre a questão de escolher a Deus, né? Eu não acredito que o homem escolha Deus, eu acredito que Deus o escolheu primeiro. Mas o hino é bonito, o hino fala de um compromisso com Deus, de uma aliança com Deus, porque nós somos corpos de Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo se manifesta na terra. Como assim? Se Cristo morreu, Cristo está na eternidade. Pelos seus filhos, pelos seus servos, que se manifesta como representante de um corpo nessa terra. É sobre isso que eu quero ler com os irmãos. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo também de número 12. O livro de Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor nos predestinou para uma vida de salvação, nos predestinou para a vida da eternidade, nos chamara antes da fundação do século, antes da fundação do mundo. Ele nos chamaram para ser seu povo, Ele nos elegeu para ser uma nação sacerdotal. Diga amém. Amém. Você não é qualquer um, querido. Deus te chamou, Ele te escolheu, ainda quando você estava no ato de formação dentro do ventre da tua mãe. Onde Davi, ele leva um extremo verbo, quando ele diz, olha, de uma maneira terrível, maravilhosa, eu fui formado. Quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, como ainda, segundo os olhos não era nada, só um pedaço de carne de formação, Deus já havia me escolhido ali. Deus já havia empunhado em mim a sua vontade, amém? Aí o Senhor nos faz um corpo orgânico, querido. Um corpo para funcionamento do reino dele na terra. Alguns pregadores falam do reino de Deus se manifestando na terra, do reino de Deus estar na terra. E um dia estava estudando o que é esse reino, aonde começa esse reino, aonde está esse reino. E eu descubro que nós homens escolhidos pelo Senhor, nós mulheres escolhidos pelo Senhor, nós povos de Deus, nós somos o reino de Deus em manifestação na terra. Nós somos súditos de um reino maior. Nós estamos aqui debaixo de um propósito maior. E qual o propósito maior, doutor Emerson? Levar a bandeira do santo e sacrosanto nome de Jesus Cristo por onde quer que você faz. Porque a Bíblia diz que um dia chega lá em Coríntios alguém dizendo, olha, aquele povo que vem tumultuando Deus de Jerusalém já chegaram até aqui. Ou seja, eles foram avançando para o reino como manifestante do reino de Deus. Amém? Amém. Quem achou, queridos? Amém. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim, eu estou usando a Genebra aqui hoje, eu quero que os irmãos abram comigo aí o leque dessa revelação.
Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo. Assim também a respeito de Cristo. Pois um só Espírito, todos nós somos batizados nesse corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravo e quer livre. Todos nós fomos dados de beber do mesmo Espírito. Da mesma revelação. É isso que Paulo está dizendo. Do mesmo Espírito, querido. Quando Paulo começa a dizer isso, Paulo ainda cancela no versículo 14. Porque também como o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, a mão, não sou do corpo. Isso deixa necessariamente de ser do corpo? Se disser, versículo 16, ouvir disser que não é do corpo com o olho, ele deixou de ser participante desse corpo? Óbvio que não. Amém, querido? Quando Paulo está escrevendo aqui, querido, Paulo ele escreve a igreja de Corinto. Algumas pessoas olham a igreja de Corinto como uma igreja dificultosa, como uma igreja tribulada, como uma igreja problemática. Mas essa igreja era uma igreja enigmática, porque havia pessoas tribuladas dentro dela, mas havia grandes pensadores, pessoas de opiniões contrárias de uma coisa e de outra que Paulo ensinava. E havia dentro desta igreja um debate diário sobre o que era e o que não era. E eles começaram então a dizer, olha, eu não preciso participar disso porque eu sou mais seguidor de Apolo do que de Paulo. Outro, eu não vou fazer aquilo porque eu sou de Cefas. Outro diz, eu vou pregar desse jeito porque eu sou de Paulo. Aí Paulo discursa essa igreja sobre um corpo orgânico, um corpo em perfeito funcionamento, um corpo onde tudo trabalha para um único fim. Ei, a igreja não trabalha para ser dividida, a igreja não trabalha para que o fulano Beltrano seja maior, a igreja trabalha com um único bem, com um único fim, que é manifestar o nome de Jesus sobre a terra. Aleluia. E Paulo começa a dizer que esse corpo tem que ser orgânico, esse corpo tem que funcionar. Ei, se você estiver num local participando de algo, mas deslocado daquilo, você está fora do projeto que Deus ou o ser humano preparou para você. O que Paulo está discutindo aqui, Zé Amado, nós somos um corpo com muitas funções, mas um depende do outro. Não pode a mão dizer para o braço, olha, eu não preciso de você. Isso não faz necessariamente a mão não participante desse corpo. Mas eu não vou fazer isso, mas você está ali, você faz parte daquilo, se envolve naquilo, mergulha naquilo, porque você faz parte de uma máquina maior da salvação. Você faz parte do mover maior de Deus. Deus chamou a igreja como um corpo, porque um canta, um lê salmo, o outro prega, o outro adora, o outro revela. Somos um corpo perfeito em funcionamento. Somos um corpo perfeito em manifestação do reino de Deus na terra. E o reino de Deus não se manifesta por uma pessoa, porque uma pessoa não constitui um reino. O reino não se manifesta por duas pessoas, porque duas pessoas não constituem um reino. Um reino fala de governo, fala de acordo, de trabalhar junto, de união, da mesma ideia e do mesmo pensamento. Ei, Deus está te chamando para fazer parte de um corpo em manifestação para a vida do Cordeiro de Deus. Aleluia. Aí Paulo olha para aquele igreja, ei, que confusão é essa? Porque uns é de Apolo, outros é de Cefas. Aí Paulo ainda retruca e diz, ei, Paulo plantou, a Cefas plantou, o outro regou, o outro cuidou, mas quem deu crescimento? Jesus Cristo de Nazaré. Ei, o corpo é assim, querido. O corpozinho fica tudo perfeito. Já olhamos, a mulher tem uma psique com o corpo, querido. Mulher tem um síndrome com o corpo. Na hora que olha no espelho, parece que o espelho está lhe chamando de bruxa feia. Não, meu cabelo não está bonito, a minha unha não está bonita. Mas isso não significa que não esteja. Ela acha que não está, mas não significa que não esteja. Amém? Hoje eu brinquei com a minha mulher, chamei ela de gorda, irmão. Imagina a confusão, irmão. Você quer brigar com a mulher de gorda, filho. Você quer brigar, faça isso. Por quê? Porque o corpo tem que estar em funcionamento. Mas a mulher tem vezes que acha seu corpo deslocado daquilo que está vivendo, daquilo que é a realidade atual. Porque aparece uma bicha da vida, com aquele corpo mais seco do que um bambu que acabou de nascer, e ela quer ser igual. Mas Deus te gerou um corpo perfeito. Deixa Jesus atuar dentro do teu corpo, no teu ministério, no teu chamado, na tua mente, e tudo vai se tornar orgânico, perfeito no teu caminhar. Aleluia. Paulo exorta vocês, ei, vamos olhar que um depende do outro. Vamos entender que se a mão não trabalhar, o braço não tem como colocar comida na boca. É isso que Paulo está dizendo. Vamos entender que se o pé não quiser pisar no chão, não tem como andar. Paulo diz, ei, tudo tem que estar em conformidade, irmão. Tem crente da igreja fora de conformidade. Ele não consegue andar com líder, ele não consegue dar a cobertura, ele não consegue paternidade, ele não consegue nada. Ele é uma parte do corpo que está se rejeitando ao corpo. Você tem como é séria a questão do corpo? Escute isso. Conversando com alguns militares, eu tenho muito amigo militar. Conversando com um coronel do exército, ele falou, rapaz, eu tenho muito soldado que foi amputado porque foi lá para o Iraque, infelizmente. O Brasil não mostra, mas eu tive um soldado que voltou sem perna, voltou sem braço, porque teve que explodiu, teve que perder, teve que cortar. Só que quando corta o braço, ele me contando, eu achei interessante. O corpo ainda entende que aquela peça de que falta está ali.
Ele sente sensação que a perna ainda está ali. Ele sente sensação que o braço ainda está ali. É o organismo, é a mente dele dizendo que o corpo dele tem que estar perfeito, que o corpo dele é inteiro, mas falta algo nele. Ei, a igreja de Cristo é a mesma coisa, o ministério é a mesma coisa. Você não faz, vai sentir falta, vai parecer que está ali, mas não está no lugar que é para estar. Deus quer que você esteja onde? Na vontade eterna e perpétua de Deus. Para que o reino dele seja pleno, completo em mim e em você. Irmão, não vai descer querubim nessa terra. Não vai descer serafim nessa terra para fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque se você entender, serafins, querubins, anjos, arcanjos, eles são apenas obedientes. Ele não tem essência de escolher, ele não tem essência de pensar, ele não tem essência de mudar uma decisão estabelecida por Deus. Você tem. Deus te ama tanto porque ele te encheu dessa escolha. É por isso que o homem, ele tem termos, escolha a Deus sim, mas a maioria das vezes Deus tem que pôr essa escolha sobre mim, porque eu começo a achar que eu sou um membro deslocado do corpo de Cristo. Porque eu acho que Deus não precisa de mim, a igreja não precisa de mim, porque a pastora canta melhor, porque fulano canta melhor, porque o reverendo tem doutorado, tem mestrado, é psicanalista, é não sei o quê, capoeirista, é de tudo, irmão. Mas não significa que você não é importante do corpo de Cristo. Verdade. Não, cara, é pastor, bispo, reverendo, apóstolo, só não é padre. Porque nós usamos o termo, não usamos o termo, a logística desse nome. Porque automaticamente, querido, não deixa de ser, mas o reverendo, ele leu a Bíblia 17 vezes, daí você não deixa de ser do corpo. Você não deixa de ser importante desse corpo. Porque a pastora, ela foi isso, agora virou pastora. Você não deixa de ser do corpo. O problema nosso, nós damos desculpa todo dia para não ser parte desse corpo. Porque a fulana é melhor, porque o sapato dela é coisa de louco, porque o terno dele é coisa de louco, porque ele usa uma gravata brilhante, porque isso, irmão, isso é desculpa para não participar de um corpo orgânico que funciona em perfeito estado. Se você está aqui, é um projeto de Deus, participa disso. Se você está na obra, faça a tua mão, faça a vontade de Deus, porque Deus tem um plano perfeito na sua vida. Todos nós, de vez em quando, pastor Luciano, nós temos síndrome do patinho feio. Todos nós acordamos algum dia não gostando de nós mesmos. Todos nós acordamos algum dia achando que o nosso cabelo não está bem. Se você acha isso, imagina eu com o meu cabelo então. Mas todo dia glorifica a Deus que eu sou parte de um algo maior. Aleluia. Eu sei para quem vim, para onde vou e para onde vou. Amém? Eu vou fugir desse corpo. Daniel, ele tentou fugir do corpo, não. Ele chegou na Babilônia e disse: eu sou parte de algo maior. Eu sou parte da nação de Judá. Amém? Jonas, ele foge, depois quando pega no meio do caminho: quem é você, cara? Eu não tenho como negar mais, eu sou hebreu. Se o Deus do céu, sou profeta, tá vendo esse terremoto de água em volta, você é minha culpa. Me joga lá que tudo acaba. Parece que é uma soberba do cara dizendo que tudo aquilo é só por causa dele, mas era, porque ela era parte de um corpo que está se deslocando para onde Deus não autorizou. Para onde você tem ido? O que você tem vivido? Ao que ponto você tem vivido os sentimentos de Deus? Eu estava orando esses dias, doutor Emerson. Eu falei: Senhor, traga de volta o princípio do primeiro amor. Sabe aquela época que você se converteu, que você amava a Deus mais que qualquer coisa? Hoje tem pessoa que ama Deus, ama a esposa mais do que Deus, ama o ministério mais do que Deus, ama as suas Bíblias mais do que Deus, ama a sua casa mais do que Deus, ama tudo mais do que Deus. Mas a Bíblia que no princípio nós temos que amar Deus acima de tudo. Buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O corpo tem que entender isso. Um depende do outro, irmão. Já viu aquele cara que começa a ficar doente, doutor Emerson? Um dia uma coisa, um dia outra, o corpo ele começa a entrar em falência. Ele vai entrando em falência gradativamente até atingir os órgãos principais onde tudo parar. O reino de Deus não é diferente. O diabo começa a minar a perna, já anda mais defeituosa, mina um braço, já não pode pegar alguma coisa, já mina os lábios, já não pode falar, já mina o ouvido, não pode ouvir, até que ele atinge o central de tudo, que é o cérebro e o coração, aí tudo para. Aleluia. Só que Deus está dizendo que o corpo que você pertence, ele é perfeito, pois ele pertence a Cristo. Só que você tem que começar a deslocar de si mesmo e falar: eu vou entrar na fiação desse reino. O problema é sonhos, irmãos. Muitas vezes é maior do que aquele que sonha. O sonho do doutor Hermes é maior do que você, do que eu. Mas e agora? Eu tenho que apenas entrar nesse sonho. Não estou entendendo, mas entra. Eu pedi uma coisa do pastor Marcelo Bigatti, da Bola de Neve. Se você não tem visão, segue alguém que tem. Você não tem chance de errar. Se eu não tenho entendimento, segue alguém que tem. Você não tem chance de errar. Eu não sei o que fazer, segue alguém que sabe. Porque o testemunho dele é muito forte, que quando ele começou a Bola de Neve aqui em Curitiba, ele começou no apartamento. Um pouquinho a gente. Ele não tinha a sabedoria que ele tem hoje. Um homem respeitado que governa mais 60 igrejas da Bola de Neve. Ele não tinha. Só que ele fez o quê? Ele seguiu o seu líder, o apóstolo Rina. Tudo que ele falava, ele fazia. Hoje ele é líder de uma igreja com 4.000 pessoas, mais 60 igrejas espalhadas em volta do Paraná, que é o campo dele, onde ele comanda. Sabe por quê? Ele seguiu a visão de alguém. Eu sou parte do corpo. Eu não sei fazer sozinho, mas vou seguir a outra mão. A outra mão vai fazer também. Ele foi inteligente nessa estratégia. Reverendo, eu sou parte de um corpo, mas não sei o que fazer.
Dá uma olhada na mão direita, ver como que ela faz. Hã? Dá uma olhada no teu líder, ver como ele age. Reverendo, eu quero me libertar, mas não consigo. Dá uma olhada no teu líder, irmão. Vê se o seu líder fuma maconha, cocaína, rachixe, pedra, lança perfume. Não fuma, então seguir ele. Sabe por quê? Porque seguir é necessário, irmão. Só que Paulo é tão ousado, para mim um dos maiores teólogos da Bíblia foi Paulo. Eu acho que Paulo supera até o Gamaliel. Porque Paulo assim, eles sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu falei, mas como pode? O Paulo, quando eu lia o texto, foi Paulo, ele subiu ali a soberba. Falou, sejam meus imitadores. Mas depois eu entendi que Paulo, vai ser meio difícil o jeito que você está a seguir ele. Porque ele é bem estranho, ele é difícil de seguir, ele é duro de seguir. Mas eu já estou quase 70% seguindo ele, quase 70% igual a ele. Então se você conseguir seguir a mim, os 70% que eu estou, amanhã você está igual a ele. Mas começa por mim, não seja grande, você vai querer seguir ele. É difícil, ele é complicado, porque a sua glória é maior do que você pode entender. O que ele faz é maior do que você pode entender. Então me siga, porque eu estou seguindo ele. Se você conseguir me seguir, com tanto que eu sigo ele, já estamos indo para o mesmo caminho. Qual é? A manifestação do reino em nossas vidas. Foi isso que o Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, simplesmente me siga. Porque muitas vezes você não vai conseguir seguir a matriz direto. Você não vai conseguir seguir direto aquela matriz, mas siga alguém que está atrás dessa matriz. Alguém que já entendeu um pouco daquele plano. Alguém que já entendeu um pouco daquela vontade. E o corpo é isso, tem que entender qual é a vontade da mente e do coração. A mente comanda, o coração impulsa todo o sentimento da alma. E o ser humano é vivido assim. A igreja também funciona assim. Tem que ter os seus corações em sua mente. A mente da igreja é o líder. O coração é aquelas pessoas que avivam a igreja por um caminho do reino. Que nós somos parte desse reino. E está na hora de viver isso todo dia. Está na hora de ser um corpo funcionando em perfeito estado. Para eu entender, para me encerrar. Um dia eu trabalhei uns anos atrás como segurança armada. E eu trabalhava sempre à noite, irmão. Não ia ninguém no pátio que eu trabalhava. Eu sentei numa cadeira, coloquei a cadeira de frente comigo, coloquei uma das pernas em cima dessa cadeira. Liguei a televisão, estou assistindo, irmão. Mas o meu técnico de segurança, ele aparecia na obra sem avisar para ninguém. Ele parava o carro dele quase uma quadra, vinha com o motor desligado, luz apagada, para pegar o guarda dormindo. Só que eu não sou besta, eu fui lá na frente do portão enchi de pedra. Forrei de pedra. Então quando o carro entrava na calçada, fazia barulho, eu já despertava que era ele. E um dia ele desligou o carro lá em cima e veio descendo. Quando fez barulho na pedra, eu acordei. Foi aqui não, você não me pega. Quando eu tirei a perna de cima da cadeira, uma pedra tinha dormido, apagou, morreu a perna. Quando eu pisei, eu não senti nada na perna. Eu fui parar lá no meio do terreno, caetando pedra, catando pedaço de pau. E o guarda, o cara lá, o que aconteceu? Eu falei, não, tá tudo bem pra andar com aquela perna que não vinha. Você dá risada, não era você que tá lá, meu querido. Eu não procurando no chão e nada, irmão. Essa é uma igreja que sua parte não está funcionando. Essa é a igreja que a mão não funciona, que o braço não funciona. A gente fica dando soco na perna para ver se funcionar para abrir o portão, meu querido. Aí eu entendi o que é um corpo funcionando em perfeito estado. Você é um corpo que tem que funcionar em perfeito estado. Quando eu falar disso, estou falando no trabalho, na faculdade. Já fez furor na faculdade, pastor? Você tem que juntar um grupo, estudar aquele assunto, um grupo trazer uma decisão para o professor. Aí você, nem vou fazer isso, eu não gosto daquela cabelo vermelho. Eu não vou estudar com ela, eu tenho uma raiva dessa guria. No trabalho, vai limpar aquele, não, eu com aquela ali não limpo, porra. Eu limpo até sozinho, tudo isso aqui, 280 reais para limpar, eu limpo sozinho com ela, eu não limpo, porra. Tudo. Na igreja, eu não canto com essa. Não, eu não canto, é muito metida. Eu não canto com a pastora Luciane. Ela vai querer colocar a voz lá em cima, não vou cantar com ela. Irmão, nós somos um corpo que tem que estar perfeito. Se eu sou parte do corpo. Já notou esse cantor famoso, pastora? Tá cantando, arrebentando o back vocal, tá lá atrás. Ninguém sabe nem o nome, mas sem o back vocal o cantor morre, querido. Porque não aguenta cantar 2 horas sozinho daí. Parece que não é importante, porque tira o back vocal pra você ver. Pode ver como um cara vai cantar sozinho, tem que colocar um playback. Irmão, tá vendo o fraude que é cantar na TV. Os caras metem o cantado e cantam por cima. Eu tinha uma cantora que foi cantar, começou a cantar uma, tocava no playback na música, cantando uma música, ela tá cantando outra. Você perdeu tudo ao vivo. Por quê? Porque você não tem um back vocal. Muitas vezes parece não importante, mas tirar o back vocal você morre. Meu sabido parece aquele moseiro que não é importante na portaria. Tira da portaria, vira uma bagunça, entra o bêbado, entra qualquer um, até cachorro. Tem até cachorro no culto ultimamente na igreja. Por quê? Porque o corpo tem que estar perfeito. Tira os presbíteros, irmãos, senhores de cabeça branca da igreja, que tem idade, que tem experiência para aconselhar os líderes. A igreja movida no presbitério, aquela igreja que ela tem senhores de idade, que viveu bastante para aconselhar os mais velhos, os mais novos. Tira o líder, tira o doutor, tira o mestre, a igreja vira baderna. Por que você acha que a igreja brasileira está virando uma baderna? Porque ela está passando um monte de Agenor Flintstone da vida na igreja brasileira. Porque não tem homens de sabedoria, de pulso de ferro, dizendo a igreja está indo para o céu e não recusa outro caminho. Põe-se de pé que eu quero orar por você. Nós somos um povo. Aleluia. Agora, se hoje estava assistindo as heresias, não vou até falar de um cara que eu sei que ele não gosta dele, vai vir para mim, não briga comigo depois não. Mas eu vi um cara falando umas heresias hoje, um tal de Edir Macedo. Deu vontade de colocar a mão na cabeça dele e expulsar a mentira da vida dele. O cara teve coragem, numa das suas pregações, contestar Jesus.
Contestar por que Jesus operou o milagre do vinho com a água, irmão. Ele disse que ele não concordava com aquilo estava errado. Porque a transformação da água por vinho só trouxe benfeitoria só para quem está no casamento. Eu conheço, se eu pego um déspota desse, eu provo que tem mais de 30 milagres na Bíblia que Jesus fez só para uma meia dúzia de pessoas, não foi para a multidão inteira. Primeiro, que a transformação do vinho foi a maior revelação da sua manifestação. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu sou aquele que vim para transformar o melhor da festa. O vinho naquela época era o maior símbolo de alegria numa festa. Então Jesus, quando transformava o vinho, está dizendo, ei, eu não vou deixar que a alegria acabe. Ele não tem revelação, cara. O cara é uma topeira. Sabe por quê? Porque quando o vinho acaba a festa, acaba a alegria, acaba a disposição. Notou que tem uns camaradas que ele tem coragem de só falar depois de tomar um 2 litros de vinho? Era mais isso que Jesus está falando, querido, eu vim para trazer alegria. Ele não ia falar assim, eu vim para trazer alguém e ficar bêbado. Não foi isso a intenção de Jesus, nunca foi. Quem tem Espírito Santo entende que não foi essa. Mas eu vim para trazer alegria. Eu vim para trazer paz. Eu quero orar, logo após orar, então a irmã Daiane dando um bravo, né? Logo após o doutor Evan vai trazer aquela palavra revelativa do céu, oriunda do coração do Eterno, mais profunda do que o átimo de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, irmão. Senhor eterno Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu te louvo nessa noite. Eu te louvo porque aqui existem homens e mulheres de Deus dispostos a ser os seus arautos na terra, dispostos a ser a voz que clama no deserto. Eu te louvo pela vida dos cantores e cantoras que adoram conosco. Eu te louvo pela vida da pastora Paloma, da pastora Daiane, da pastora Luciane, da bispa Edinalda. Eu te louvo pela vida do pastor Gabriel, ó Pai, que está aqui fazendo a tua obra. E o Senhor há de lançar ele para ficar aqui um bom tempo conosco. Eu te louvo, ó Deus, pela esperança que o Senhor tem nos dado, pela pregação do Evangelho. Meu Deus, volta a despertar na igreja o sentimento do primeiro amor, uma reforma verdadeira aconteça dentro da igreja, porque nós estamos cansados de lobos e raposas a governar a igreja brasileira. Nós queremos homens tementes, mulheres tementes, corações aquebrantados ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida do Dr. Emerson Silva, que tem feito essa brilhante obra neste lugar, e toda a equipe com ele trabalha. Deus, está na hora, Pai, sacode esse Brasil com a ONG Emerson Silva, levantando os patrocinadores, homens e mulheres que mantêm essa obra, obreiros que vêm de verdade pegar a mão no arado e fazer a obra, Pai. Deus, nessa ONG, do dia que estou nela, já apareceu muito dizendo que ia fazer. A hora que vê que o negócio é estreito, pula do barco. Então, Deus, agora está na hora de levantar homens e mulheres que paguem o preço de verdade, que lute conosco até o último, Pai. Quando tiver força, estaremos ainda pelejando pela tua causa. E soldado valente, mesmo ferido, ainda continua na peleja, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu usar, minha filha. 11. Eita Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Grato ao Senhor por estar aqui essa tarde para engrandecer e adorar o nome dEle. Amém. Para todos nós podermos estar unidos mais uma vez, adorando o nome desse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Eu não me canso de dizer que Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele nos fez para isso. Ele nos fez para adorar e bendizer o nome dEle. Assim eu creio. Eu creio que assim como eu, você também tem uma história. Todos nós temos um passado, todos nós temos um testemunho de vida. Meu Deus. Mas se nós estamos aqui essa tarde, é para a honra e a glória dEle. Amém. Mesmo que todos nós temos uma história, nós ainda temos a chance de dar continuidade a ela da maneira que nós escolhermos. E se você sobreviveu, assim como eu, a grandes tribulações, adore ao Senhor nesse momento, Amém. porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Oh, Meu Deus. Aleluia. Nós estamos num lugar de intimidade. Lavado o amor. Só o Senhor merece toda a honra, todo o louvor. Adorado. Aleluia. Queremos só te adorar. Eu sou sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites